Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração, mas no sertão, essas lendas parecem ganhar vida. Quem cresce por essas bandas ouve relatos de luzes estranhas que aparecem nas matas. Alguns dizem que são espíritos perdidos, outros juram que é uma maldição antiga, mas para mim não passavam de histórias para assustar crianças, pelo menos até aquela noite. Era uma sexta-feira quente, típica do sertão. Eu estava na casa do meu avô, uma pequena casinha de barro, no meio do nada. Depois de um dia inteiro cuidando do gado, tudo o que eu queria era descansar. Mas algo no ar estava estranho. Não era só o calor. Era uma sensação, um peso no ambiente. Meu avô sempre dizia que, quando os bichos ficam inquietos sem motivo, é porque a coisa ruim está por perto. Naquela noite, enquanto me deitava na rede, ouvi os cachorros começarem a latir sem parar. Não era um latido normal. Parecia que estavam apavorados. Levantei com pressa e fui até a janela. A escuridão era quase absoluta, iluminada apenas pela luz da lua cheia. Foi quando percebi que os cachorros estavam olhando fixamente para o campo no início. Achei que poderia ser algum animal selvagem, talvez um tatu ou um tamanduá. Peguei a lanterna e saí devagar, chamando os cachorros para acalmá-los. Mas foi quando coloquei o pé do lado de fora que eu vi. No horizonte, bem no meio do matagal, havia uma luz. Não era um lampião ou algo que alguém pudesse carregar. Era intensa demais para isso, como se fosse uma bola de fogo flutuando. Ela não piscava, não tremia, apenas pairava ali, imóvel, como se estivesse nos observando. Fiquei congelado. Eu queria acreditar que era só algum reflexo ou uma brincadeira da minha mente cansada. Mas a sensação no meu peito dizia o contrário. Aquilo não era natural. Meu avô, que até então estava deitado, saiu da casa com seu velho chapéu e, ao ver a luz, seu rosto endureceu. "Entra para dentro agora", ele ordenou, num tom que eu nunca tinha ouvido antes. Eu hesitei, mas obedeci. Ele ficou parado na porta, segurando o terço que sempre carregava no bolso. Sua respiração estava pesada e ele murmurava orações baixinho. "O que é isso?" "Vai-se?", perguntei, tentando não demonstrar o medo que já me consumia. "Reza, menino. Reza e não olha de novo para lá." Mas é claro que eu não consegui obedecer. A curiosidade foi maior. Espiei pela fresta da janela e vi que a luz estava mais próxima, quase no limite da cerca que separava o campo do quintal. Ela parecia viva, pulsando devagar, como se estivesse respirando. E então, do nada, ela começou a se mover. Era um movimento estranho, como se estivesse procurando algo ou alguém. Ela subia e descia lentamente, como se examinasse cada canto. Meu coração disparou quando percebi que ela estava vindo na direção da casa. Meu avô entrou correndo e trancou a porta com a madeira que usávamos para reforçá-la. Ele apagou a lamparina e nos deixou na escuridão total. "Não importa o que aconteça, não sai daqui", ele disse, com uma firmeza que me fez perceber que aquilo era sério. Os cachorros continuavam a latir, mas agora era um som mais agudo, quase um choro. A luz se aproximava cada vez mais, e eu comecei a ouvir um zumbido baixo que parecia encher o ar. Era como se a luz estivesse nos chamando, como um canto hipnótico. Foi nesse momento que senti um calafrio percorrer minha espinha. Algo dentro de mim dizia que aquilo não era só uma luz. Era algo antigo, algo que não deveria estar ali. E então, o silêncio caiu. Um silêncio tão profundo que era ensurdecedor. Não havia mais latidos, nem o som do vento. Apenas o zumbido da luz, agora tão próximo que parecia estar do lado de fora da janela. Eu sabia que, se olhasse de novo, poderia me arrepender pelo resto da vida. Mas, naquele momento, a curiosidade e o terror se misturaram de uma forma que era impossível resistir. Lentamente virei a cabeça em direção à janela, e o que vi me fez prender a respiração. A luz estava parada ali, flutuando do lado de fora, e dentro dela havia algo. Dentro da luz havia algo que mexeu com os cantos mais profundos da minha alma. Era uma sombra, uma silhueta indistinta, mas que parecia viva. Eu pisquei várias vezes, tentando acreditar que era apenas um truque da luz. Mas a figura continuava. Ali, movendo-se lentamente,
como se estivesse tentando sair da luminosidade que a envolvia. Meu avô se aproximou de mim com passos apressados, pegou meu braço e sussurrou com uma voz tão baixa que mal pude ouvir. Você olhou, não foi? Por Deus, diga que não olhou. Eu não consegui responder, meu corpo estava travado, como se toda a energia tivesse sido sugada de mim. Ele balançou a cabeça e começou a rezar em voz alta, os olhos fixos na porta. Era como se soubesse o que estava por vir. A luz começou a se mover novamente, contornando a casa. Não andava em linha reta. Fazia movimentos erráticos, como se estivesse explorando cada canto. O zumbido ficou mais forte, reverberando nas paredes da casa. Eu estava paralisado, mas meus sentidos estavam à flor da pele. Senti o cheiro de queimado no ar, como se algo estivesse sendo incinerado lentamente. De repente ouvimos o som da madeira da cerca se partindo, como se algo a tivesse destruído com uma força descomunal. Meu avô segurou meu ombro com força, seu rosto encharcado de suor. Menino, escuta bem o que vou te dizer. Não importa o que você ouça, não abra essa porta. Antes que eu pudesse perguntar o que ele estava querendo dizer, um som me fez gelar. Era como se alguém estivesse arranhando a madeira da parede, um som lento e contínuo que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Isso não é gente, vô, murmurei com a voz quase sumindo. Eu sei que não é. O ar dentro da casa começou a ficar mais pesado, difícil de respirar. Era como se algo invisível estivesse nos pressionando, nos sufocando. O zumbido, o cheiro de queimado, o som dos arranhões, tudo parecia estar nos empurrando para o limite da sanidade. De repente o zumbido cessou. Por um breve momento, o silêncio voltou, mas não era um silêncio tranquilizador. Era como se o mundo inteiro tivesse parado. Olhei para o meu avô, que segurava seu terço com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Foi então que ouvimos uma batida. Não era como alguém batendo à porta pedindo para entrar. Era um golpe forte, seco, que fez a casa inteira tremer. A batida se repetiu mais uma vez e depois outra, cada vez mais alta. Não olha, não fala, não pensa nisso, só reza. Meu avô repetia, quase gritando. Eu tentava me concentrar, mas o pavor já tinha me dominado. Uma parte de mim queria correr, sair dali. Mas outra parte sabia que qualquer movimento errado poderia ser fatal. Foi então que eu cometi o maior erro da minha vida. Impulsionado por uma curiosidade doentia, me aproximei da janela novamente. Meu avô tentou me segurar, mas foi tarde demais. Quando olhei para fora, vi a luz parada, agora diretamente em frente à casa. Ela pulsava, aumentando e diminuindo de intensidade, como um coração batendo. E dentro dela, a figura que eu tinha visto antes agora estava mais nítida. Era uma mulher. Seu rosto era uma mistura de beleza e horror. Seus olhos brilhavam como duas brasas, e sua boca estava entreaberta, revelando dentes que não pareciam humanos. Ela flutuava dentro da luz, me encarando diretamente como se pudesse ver através de mim. Foi nesse momento que senti algo gelado tocar minha pele. Olhei para baixo e vi que uma sombra estava entrando pela fresta da porta, serpenteando, pelo chão, se movendo em minha direção. O medo tomou conta de mim, e eu gritei, recuando até cair sentado no chão. Meu avô correu até a porta, segurou a cruz que estava pendurada na parede e começou a gritar em um tom de desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Em nome de Nosso Senhor, vá embora. Você não tem poder aqui. A luz começou a se agitar, pulsando mais rápido. O zumbido voltou, mas agora era tão alto que fazia minha cabeça doer. Eu queria tampar os ouvidos, mas meu corpo parecia não me obedecer. A sombra no chão continuava avançando, como se estivesse viva, enquanto a figura dentro da luz não desviava o olhar de mim. E então, tudo parou. A luz desapareceu tão rápido quanto tinha aparecido, deixando para trás apenas o cheiro de queimado e o silêncio absoluto. Meu avô caiu de joelhos, respirando com dificuldade, e eu fiquei ali, sentado no chão com o coração disparado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas antes que eu pudesse me recompor, algo no canto da sala chamou minha atenção. Era uma marca no chão, como se alguém tivesse arrastado um objeto pesado, ou um corpo, e foi então que eu percebi.
Aquilo não tinha ido embora de verdade. A marca no chão parecia ter vida própria. Era um rastro negro, como se o piso tivesse sido queimado por algo incrivelmente quente. Meu avô, ainda ajoelhado, ergueu a cabeça lentamente e seguiu meu olhar. Quando viu a marca, empalideceu de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Eles entraram. Ele murmurou com a voz rouca. Meu corpo inteiro tremia, mas uma coisa era certa. Aquela marca não estava lá antes. Era como se a sombra que vimos tivesse deixado um vestígio, uma cicatriz na casa. O que está acontecendo? O que é essa coisa? Perguntei, minha voz embargada. Ele hesitou, engoliu seco e me puxou para perto. Escuta, menino. Tem coisas que não são deste mundo. Essa luz, isso que você viu, se eles não vêm à toa, sempre levam algo. Levar o quê? Perguntei. Mas antes que ele pudesse responder, um som nos interrompeu. Era o barulho de passos, lentos e arrastados, vindo do lado de fora. O coração quase saiu pela boca. Alguém ou algo estava lá. Meu avô rapidamente apagou a lamparina, mergulhando a casa em completa escuridão. Ele me puxou para debaixo da mesa e colocou a mão sobre minha boca, gesticulando para que eu ficasse em silêncio. Os passos se aproximaram e o som parecia pesar na madeira do alpendre. Cada estalo do assoalho fazia meu coração bater mais rápido. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir a respiração ofegante do meu avô ao meu lado. De repente, a porta começou a ranger, como se algo do outro lado estivesse testando sua resistência. Não era um simples empurrão. Era como se algo estivesse tentando forçá-la a abrir lentamente para nos fazer sentir cada segundo de agonia. Eu não sabia o que fazer. Cada fibra do meu ser gritava para correr, mas meu corpo estava congelado. O único som que conseguia ouvir, além dos rangidos, era o sussurro do meu avô, rezando baixinho. E então, tudo parou novamente. Os passos cessaram e o silêncio voltou a reinar. Por um momento pensei que talvez tivesse acabado, mas foi então que escutamos. "Posso entrar?" Disse uma voz feminina, vinda do outro lado da porta. A voz era doce, quase gentil, mas carregava algo que eu não conseguia explicar. Era como se houvesse uma segunda camada naquela voz, algo frio e vazio. Meu avô se agarrou ao terço com mais força e sussurrou em meu ouvido: "Não responde. Não importa o que ela diga, não responde." Eu me encolhi ainda mais, tentando me tornar invisível. A voz voltou agora mais próxima, quase como se estivesse dentro da casa. "Está escuro aí dentro, não está? Por que não acendem a luz?" Os pelos do meu corpo inteiro se arrepiaram. Como ela sabia que estávamos ali no escuro? Meu avô começou a rezar mais alto e, pela primeira vez, sua voz parecia mais firme. "Em nome de Deus, você não é bem-vinda. Aqui? Vá embora!" Um silêncio pesado se instalou por alguns segundos até que ouvimos uma risada baixa e sinistra que fez meu sangue gelar. "Deus não está aqui, velhote." De repente, a porta foi golpeada com tanta força que pensei que fosse se partir. Meu avô me empurrou ainda mais para baixo da mesa, como se pudesse me proteger com o próprio corpo. Mas por algum motivo a porta não cedia, como se algo invisível a estivesse segurando no lugar. A voz continuou: "Vocês acham que estão seguros aí dentro? Acham que isso vai impedir?" Eu mal conseguia respirar. A sensação de estar sendo observado ficou mais forte, quase insuportável. Tive a impressão de que a qualquer momento aquela coisa entraria e nos encontraria. Foi quando algo estranho aconteceu. A luz voltou. Não a luz normal, mas a mesma luz que vimos lá fora. Ela atravessou as frestas da porta, iluminando o interior da casa com um brilho forte e pulsante. Mas desta vez havia algo diferente. Dentro da luz, formas começaram a se mover. Não era mais apenas uma figura, eram várias. Silhuetas que dançavam e giravam, como se estivessem celebrando alguma coisa. E no meio de tudo, os olhos. Aqueles olhos ardentes que eu tinha visto antes estavam ali de novo me encarando, como se quisessem me devorar. Meu avô começou a gritar, segurando o terço com as duas mãos e rezando com todas as suas forças. "Saiam daqui, vocês não têm poder sobre nós." As formas começaram a se aproximar.
a luz ficando cada vez mais forte, quase cegante. O zumbido voltou, mais alto do que nunca, até que parecia que minha cabeça ia explodir. E então, tudo parou. A luz desapareceu tão rápido quanto tinha vindo, deixando a casa mergulhada em uma escuridão absoluta. Mas desta vez, o silêncio era diferente. Não era o silêncio de antes. Era um vazio, como se algo tivesse sido arrancado do mundo. E foi então que ouvimos um sussurro vindo de dentro da casa. Isso é só o começo. O sussurro parecia ecoar dentro da minha cabeça. Era como se as palavras fossem sussurradas diretamente aos meus ouvidos, mas ao mesmo tempo pareciam vir de todos os cantos da casa. Meu avô, de repente, ficou em silêncio, segurando meu braço com força. Ele tremia, mas seus olhos mostravam determinação. Não responda, não reze em voz alta agora. Só me escute. Ele disse baixinho, quase sem mexer os lábios. Eu assenti, embora minha mente estivesse um caos. Cada som, cada movimento parecia amplificado naquela escuridão. Não havia como negar. Algo ainda estava ali conosco. Meu avô se levantou devagar, gesticulando para que eu ficasse agachado. Ele pegou um pequeno saco de couro que estava pendurado na parede. Eu sabia o que era. Um patuá. Dentro dele havia ervas secas, sal grosso e uma cruz de madeira. Itens que ele dizia serem para espantar o mal. Ele começou a espalhar o conteúdo pelo chão, formando um círculo ao nosso redor. Seu rosto estava pálido, mas suas mãos eram firmes. Fica dentro do círculo, não importa o que aconteça, não saia daqui, ordenou sua voz grave e resoluta. Antes que eu pudesse perguntar o que ele ia fazer, ouvimos um barulho vindo do quarto. Um rangido alto e prolongado, como se a cama tivesse sido arrastada pelo chão. Meu coração disparou. Vô, tem alguém lá dentro? Ele me lançou um olhar sério e balançou a cabeça. Não é alguém. É alguma coisa. O ar parecia ficar mais pesado, difícil de respirar. Um cheiro forte, como de carne queimada, começou a invadir o ambiente. E então o som de passos voltou. Lentos, arrastados. Mas desta vez, eles vinham de dentro da casa. Eu segurei o braço do meu avô com força, tentando puxá-lo de volta para o círculo, mas ele se soltou. Fique aqui, menino. Não saia por nada nesse mundo. Ele caminhou em direção ao quarto, segurando o terço em uma mão e uma faca de lâmina curta na outra. Minha respiração estava acelerada e meu corpo inteiro tremia, mas eu sabia que não podia desobedecer. Fiquei parado no círculo, olhando enquanto ele desaparecia na escuridão do corredor. Os segundos pareciam horas. Tudo estava tão silencioso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Mas, de repente, um grito cortou o ar. Era o meu avô. Não! Não toque nisso! Corri em direção ao corredor, esquecendo completamente sua ordem de ficar no círculo. Quando cheguei ao quarto, a cena que vi me deixou paralisado. Meu avô estava de pé, segurando o terço como se sua vida dependesse disso. Mas o que realmente me aterrorizou foi o que estava diante dele. A luz estava lá, dentro do quarto. Ela não iluminava como antes. Agora parecia envolta em sombras, pulsando como se tivesse vida própria. E no meio dela, uma figura alta e distorcida. Não era humano, mas também não era um animal. Sua forma era irregular, com braços longos demais e uma cabeça que parecia oscilar, como se não tivesse peso. Os olhos daquela coisa eram os mesmos que eu tinha visto antes, duas brasas ardentes, fixas em mim. Ele é meu, a coisa disse, sua voz ecoando como um trovão, mas sem sair do lugar. Meu avô gritou novamente, levantando a faca. Você não tem poder aqui. Em nome de Deus, eu ordeno que saia. Mas a coisa não recuou. Pelo contrário, deu um passo à frente. O chão do quarto parecia queimar sob seus pés. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. E então aconteceu algo que jamais esquecerei. Meu avô jogou a faca no chão e se ajoelhou, segurando o terço com as duas mãos. Ele começou a rezar em um tom tão alto e firme que parecia estar comandando a casa inteira. A figura se agitou, suas formas distorcidas tremulando como uma chama ao vento. Você não pode me expulsar! A coisa gritou, sua voz reverberando pelas paredes. Mas meu avô não parou.
Ele continuou rezando mesmo quando a figura se aproximou dele. De repente, a luz começou a piscar, como uma lâmpada prestes a queimar. As sombras ao redor da coisa começaram a desaparecer, sendo consumidas por uma escuridão ainda maior. E então, tudo acabou. A figura sumiu, a luz desapareceu e o quarto ficou mergulhado no silêncio. Meu avô estava no chão, respirando com dificuldade, mas vivo. Corri até ele e o ajudei a se levantar. Acabou? Perguntei com a voz trêmula. Ele balançou a cabeça. Não, eles sempre voltam. Após o confronto com aquela figura, o silêncio da noite era quase ensurdecedor. Eu ajudei meu avô a se levantar, mas ele parecia fraco, como se tivesse envelhecido anos em questão de minutos. Suas mãos tremiam e sua respiração era pesada, mas ele ainda segurava o terço com força, como se aquilo fosse sua única conexão com a realidade. Vô, a gente precisa sair daqui. Essa coisa, ela pode voltar. Minha voz estava rouca, carregada de medo. Ele me olhou com olhos cansados, mas determinados. Não adianta, menino. Essa coisa não está só na casa, ela está no lugar. É o sertão que é amaldiçoado. O peso das palavras dele caiu sobre mim como uma pedra. Era difícil acreditar, mas depois de tudo o que eu tinha visto, não havia como duvidar. Nós não estávamos lidando com algo humano, nem com algo que pudesse ser facilmente explicado. Meu avô insistiu que eu voltasse para o círculo no chão da sala. Aquilo pode não ser perfeito, mas dá uma proteção temporária. Só sai quando eu mandar. Ele começou a mexer em algumas coisas no quarto. Pegou um velho baú que ficava escondido debaixo da cama e retirou de lá um monte de objetos que eu nunca tinha visto. Velas pretas, um livro grosso com uma capa desgastada e símbolos estranhos, e um vidro que parecia conter algum tipo de óleo, escuro. O que é isso? Perguntei, mas ele apenas me lançou um olhar severo. Coisas que eu nunca quis usar. Mas parece que chegou a hora. Meu avô começou a preparar um tipo de ritual. Ele desenhou símbolos no chão com um óleo escuro, posicionou as velas em cada canto da sala e abriu o livro em uma página específica. Ele murmurava palavras em um idioma que eu não entendia, mas sua voz era firme e resoluta. Foi então que senti novamente aquele cheiro. Carne queimada. E junto com ele, um frio tão intenso que parecia impossível estar no sertão. As velas começaram a tremer, e a luz que elas emitiam parecia ser engolida pela escuridão ao redor. Ele está voltando, meu avô disse, sem tirar os olhos do livro. Dessa vez, eu não só ouvi os passos, eu os senti. Cada passo fazia o chão vibrar levemente, como se algo muito pesado estivesse se movendo. O som vinha do lado de fora, mas logo parecia estar em todos os lugares. A porta da sala começou a ranger, abrindo lentamente. Meu coração estava disparado e eu mal conseguia respirar. A escuridão do lado de fora parecia ainda mais densa, como uma entidade viva, pronta para engolir tudo. E então ela apareceu. A luz, não mais pulsando como antes, mas intensa, quase cegante, mesmo envolta em sombras. No centro dela, a mesma figura distorcida. Só que dessa vez ela não estava sozinha. Outras formas menores se moviam ao seu redor, como sombras rastejantes. Meu avô parou de murmurar e ergueu a voz, pronunciando palavras com uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. As formas começaram a hesitar, mas a maior delas deu um passo à frente, estendendo um braço longilíneo na direção dele. Você não pode me afastar. Este lugar é meu. A voz da coisa ecoou, preenchendo cada canto da casa. Mas meu avô continuou, agora segurando o patuá em uma mão e o terço na outra. Ele parecia ignorar o medo, mesmo quando a coisa avançou mais um passo. Eu não sabia o que fazer, meu corpo estava paralisado, preso entre o terror e a esperança de que ele soubesse o que estava fazendo. De repente, as sombras ao redor da figura começaram a crescer, engolindo tudo em seu caminho. O círculo de proteção no chão começou a brilhar levemente, mas eu sentia que aquilo não seria suficiente. Foi então que meu avô gritou: "Corra!" Mas eu não consegui me mover. Eu via a luz e as sombras se aproximando. Sentia o ar pesado e quente ao meu redor, mas meus pés estavam presos, como se a própria casa me segurasse.
Meu avô lançou o patuá na direção da figura, que recuou, por um momento, mas logo avançou novamente, agora com ainda mais fúria. As outras formas ao redor dela começaram a se mover rapidamente, como predadores cercando uma presa. E então, tudo aconteceu de uma vez. As velas apagaram, o círculo no chão perdeu o brilho e a figura maior se lançou na direção do meu avô. O grito que ele soltou naquele momento foi algo que eu nunca mais consegui esquecer. A última coisa que eu vi antes de desmaiar foi a luz explodindo em todas as direções, como se o próprio ar tivesse sido rasgado ao meio. Quando acordei, o cheiro de fumaça e queimado ainda impregnava o ar. A casa estava em ruínas, com as paredes enegrecidas e rachaduras que não estavam ali antes. O círculo no chão havia desaparecido, assim como os símbolos desenhados pelo meu avô. Tudo estava quieto, absurdamente quieto, exceto pelo som abafado da minha respiração ofegante. Vô? Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Olhei ao redor, mas não o encontrei. As velas estavam derretidas, formando manchas escuras no chão de terra. O livro que ele usava estava jogado de lado, suas páginas queimadas nas bordas. Cada objeto no local parecia ter sido tocado por aquela força destrutiva que quase nos engoliu. Saí da casa tropeçando em escombros, tentando ignorar o peso crescente no meu peito. Lá fora, o cenário não era muito diferente. A vegetação ao redor estava chamuscada, como se um incêndio tivesse passado por ali, mas de forma seletiva. Os galhos das árvores estavam retorcidos, apontando para o céu como mãos implorando por socorro. Vô! Gritei, desta vez com mais força, enquanto o desespero tomava conta. Foi quando o vi. Ele estava caído ao pé de uma árvore, o terço ainda enrolado em sua mão. Corri até ele com o coração disparado. Vô, acorda! Por favor! Sacudi seus ombros, mas ele não reagiu. Havia algo diferente nele. Seu rosto parecia sereno, quase como se estivesse dormindo. Mas seus olhos, que eu temia abrir, estavam fixos em um ponto além de mim, vidrados, como se tivessem visto algo impossível de descrever. Minhas lágrimas começaram a cair. O homem que tinha me ensinado tudo, que enfrentara aquela coisa para me proteger, agora estava ali, imóvel. Eu sentia um nó na garganta, uma mistura de dor e culpa. O silêncio foi interrompido por um som baixo e grave. Olhei em volta, com o coração na boca, tentando localizar a origem. Era como um zumbido vindo de todas as direções. A luz. Ela ainda estava lá. Ao longe pude ver um brilho fraco entre as árvores, como se estivesse se afastando lentamente. Era diferente dessa vez, parecia mais controlado, menos ameaçador. Mas eu sabia que aquilo não era um fim. Era um aviso. Voltei para a casa carregando o corpo do meu avô com todo o cuidado que consegui. Coloquei-o na sala, no centro, onde antes ficava o círculo de proteção. Eu sabia que precisava de ajuda, mas as pessoas da vila tinham medo demais para sequer ouvir minha história. Passei a noite ao lado dele, segurando sua mão. O medo ainda estava lá, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu sabia que aquela coisa, aquela luz, não tinha ido embora completamente. Nas semanas seguintes, enterrei meu avô ao lado da casa, sob a sombra de um juazeiro, como ele havia pedido em vida. Voltei para a vila, mas nunca mais fui o mesmo. O brilho da luz continuava assombrando minhas noites, e cada som no sertão parecia carregado de uma ameaça invisível. Os mais velhos da vila não ficaram surpresos com o que aconteceu. É o preço de mexer com o que não se deve, diziam com olhares de pena e medo. E foi assim que eu entendi o que meu avô tinha dito. O sertão é amaldiçoado. Não eram só as histórias, não era só a luz. Era o lugar em si, uma terra marcada por algo antigo, algo que não pode ser compreendido, apenas temido. Nunca mais voltei para aquela casa. Mas até hoje, às vezes vejo um brilho estranho no horizonte quando olho para o sertão. E toda vez sinto um calafrio na espinha. Eu sei que ela ainda está lá.